paz do Senhor, queridas. Hoje nós estamos aqui na reta final dessa programação de 12 dias que Jesus o incomodou, colocou no meu coração para eu fazer essa programação alusiva ao Dia das Mães. E falar sobre mãe é falar sobre o amor sublime, um amor sincero, verdadeiro, um amor acolhedor, um amor que nos traz paz, segurança, que em qualquer momento da vida, diante de qualquer situação, nós sabemos que podemos contar com as nossas mães. Se ela for uma mulher de Deus, ela estará orando. Quantas vezes ela é incomodada para orar mesmo sem saber o que está acontecendo? E nós sabemos, e nós enquanto mães também sentimos o mesmo sentimento por nossos filhos, por nossas filhas. E hoje eu gostaria de trazer, antes de convidar aqui as nossas convidadas, eu gostaria de trazer 2 versículos do livro de Mateus, capítulo 20, e versículos 20 e 21, que diz: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Nós entendemos, observamos que o nome das mães dos filhos de Zebedeu não aparece em todos os textos em que aparece contando essa história. Aparece mais rotineiramente, costumeiramente, falando sobre os filhos de Zebedeu. Mas hoje, Dia das Mães, nós queremos trazer o nome da mãe dos filhos de Zebedeu. Essa mulher que fez um pedido tão corajoso para Jesus. Essa mulher que teve uma coragem assim ímpar de fazer um pedido para o seu filho. Uma mulher que queria que seu filho tivesse privilégios. Eu acredito que essa situação acaba sendo uma realidade na vida de quase todas as mães, ou por que não dizer na vida de todas as mães. As mães querem sempre que seus filhos se deem bem na vida, que sejam pessoas bem projetadas, bem realizadas. Querem que as pessoas orem para os seus filhos, que considerem seus filhos. Então ela, por mais que seja julgada, mas a gente não pode ignorar o amor daquela mãe, o cuidado daquela mãe, em querer sempre o melhor para os seus filhos. E a Bíblia diz que Salomé, que era o nome da mãe dos filhos de Zebedeu, ela tinha a graça, ela teve uma bondade de Deus, de que os seus filhos, que eram discípulos de Jesus, João e Tiago, eles eram considerados por muitos os queridinhos de Jesus, os discípulos amados de Jesus. E aquela mulher, mesmo diante daquela situação, sendo que ela já havia projetado também o privilégio dos seus filhos, pois o seu pai era um grande pescador. Então, de repente, ela tem projetado que os seus filhos seriam talvez os melhores pescadores da região. Que os seus filhos também seriam considerados por serem também destaque na área da pesca. Mas, de repente, a vida deles mudou. Jesus contemplou aqueles 2 homens, aqueles 2 rapazes, aqueles 2 jovens, e chamou para trabalhar com eles em seu reino. E naquele momento que Jesus os chamou para ser seus discípulos, a história daquela mulher, o foco daquela mulher também mudou. Ela fez uma outra projeção para os seus filhos. E naquele momento, ela muito empolgada, muito animada, e já tendo visões para os seus filhos, que ela sempre quis o melhor para eles, ela se empolgou e pediu para Jesus: Jesus, eu gostaria que os meus filhos, um sentasse à tua direita e outro sentasse à tua esquerda, no teu reino. Então, como às vezes a gente vê que é a mulher dos filhos, a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, é às vezes julgada, é às vezes ignorada. Mas nós sabemos que nós, enquanto mulheres, enquanto mães, nós sabemos o peso dessa história também na nossa vida. O quanto é comum nós nos sentirmos desejosos de ver os nossos filhos voarem, de serem reconhecidos, de serem bem-sucedidos. E é isso que tem acontecido na nossa casa, na sua casa, eu creio que também, mas nós devemos apenas ter o cuidado, orarmos e pedirmos para Deus, para saber o que é melhor para os nossos filhos.
Às vezes nós, na nossa empolgação de mãe, achamos que isso ou aquilo é melhor para os nossos filhos. Mas o Senhor sabe, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o interior dos nossos filhos, Ele sabe o que é melhor para eles. E é por isso que a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, talvez tenha feito um pedido inconveniente, mas o intuito daquela mãe era ver os seus filhos sendo prestigiados. E a gente não pode negar que é a nossa realidade agora, hoje, nos nossos dias. Nós sempre queremos os nossos filhos privilegiados, ou pelo menos reconhecidos como mulher de bem ou como homem de bem, mas nós queremos ver nossos filhos bem colocados. E a nossa oração, nosso pedido a Deus é que Deus continue abençoando nossas casas, nossos filhos. E hoje estou aqui com a minha mãe e estou aqui com minhas filhas, de jeito que Deus colocou no meu coração para encerrar essa jornada. E Deus colocou isso e eu convidei elas para participarem, não foi muito fácil, a gente tem os compromissos, elas também têm um delas, mas Deus viu esse presente de ter aqui as pessoas que eu tanto amo na minha vida e que fazem parte, literalmente, do meu dia a dia. A minha mãe mora em outra cidade, mora em Barra do Corda, uns 500 e poucos quilômetros daqui, mas, assim, diariamente, a internet, o telefone nos aproxima. E acima de tudo, o amor nos aproxima, o sangue, né? O sangue nos aproxima. As minhas filhas, tem a Daninha, que é a primogênita, é solteira, é médica, é uma bênção na minha vida, foi o primeiro presente que Deus me deu. E temos a Delvinha, que é a mais nova, a minha caçula, e é gastrônoma, e é uma bênção na minha vida, é o meu segundo presente que Deus me deu. E é isso. E eu queria passar a palavra para minha mãe, que ela me conhece há mais tempo do que todo mundo que está aqui, todo mundo que me conhece. Ela me conheceu primeiro. Depois de Jesus, ela foi a primeira pessoa que me conheceu. Bom, gente, é verdade, fico muito feliz de estar aqui hoje, ao lado da minha filha, a única filha mulher que eu tenho. Foi um presente que Deus me deu e a cada dia que passa, ela fica um presente mais caro para mim, com mais valor. E eu não posso deixar de estar ao lado dela, porque as raízes vão se aprofundando cada dia, da raiz do amor, e a gente vai ficando da medida que, se pudesse, não se separava por um só instante. Mas Deus ainda está nos agraciando com essa oportunidade. E eu quero dizer que, quando eu me casei, eu tive primeiramente 3 filhos homens, e eu tinha muita vontade de ter uma filha mulher, muita vontade. E era sede, como a Bíblia diz, como a coça tem por as águas, assim eu tinha sede de ter uma filha mulher. E nunca eu tinha. E eu lembrei da história de Ana, que a Ana tinha muita vontade de ter um filho e foi orar. E eu orava e pedia, mas eu pedia, Senhor, mas eu quero uma menina. Toda vez que eu ficava grávida, Senhor, eu quero uma menina. E na época não tinha como a gente estar fazendo ultrassom para saber se era homem ou se era mulher. Tinha que ficar com o segredo escondido até quando chegava o dia final. E continuou, aí certo dia, eu percebi que eu estava grávida e parece que naquele dia foi mesmo que eu ter batido no ultrassom. Já fiquei com uma felicidade imensa, que parece que alguém tinha me dado a certeza de que eu ia ter uma filha mulher.
E para mim foi a gestação mais feliz que eu passei na minha vida, foi aquela de pensar que eu sabia que, eu acho que com certeza foi o Espírito de Deus que colocou no meu coração que estava sendo gerado dentro de mim uma menina, e ele me deu essa certeza e eu continuei com aquela fé, com aquela crença que era verdade e que eu ia ter uma menina. E foi tão forte que dos outros eu ficava ruim, com entojo, que faltava morrer sem poder comer, e dela eu não senti esses incômodos terríveis. Foi muito tranquilo, e quanto mais eu ficava gordinha, a barriguinha crescendo, mais feliz eu ficava, que parece que era a primeira gravidez minha, só da felicidade que eu tinha, que era tão grande. Então, ela foi muito bem-vinda na gestação dela, e é por isso que ainda hoje ela continua sendo bem-vinda, porque toda criança quando é gerada, ela é gerada dentro de um ser que não acha que é bem-vindo ele ter sido gerado. Ele cria um menino revoltado, cria uma criança revoltada, é difícil dos pais lidar com ele. Mas a Adeliane nunca teve essa dificuldade, porque ela foi bem-vinda todo o tempo e continua sendo. E quando estava dentro do ventre, ela era todo o tempo sendo bem-vinda por mim, pelo pai, que todos tinham a maior felicidade de saber que eu estava grávida. Eu, quando me olhava, que eu via que eu estava crescendo minha barriga, que eu tinha certeza que ia ser uma menina, eu não tinha nada de dificuldade para me pensar, só pensava na alegria que eu ia ter. Foi uma alegria muito grande mesmo, mas também, quando eu ganhei a Adeliane, eu quase que passei para a eternidade, porque assim que eu ganhei ela, demorou pouco tempo, nem deu tempo nem amanhecer o dia, me atacou um eclampse, e eu quase que vou a viagem para onde Jesus nesse dia. Mas não era o tempo ainda, Deus não queria deixar ela ser criada sem mãe, e me permitiu eu voltar. Mas eu não dava fé do mundo, eu não via nada, mas quando eu fui me acordando, o que eu queria era ver ela, passar a mão nela, e a maior felicidade do mundo que eu tinha era de saber que há poucos dias eu ia ficar podendo cuidar dela, vestir uma roupinha nela e ficar tranquila com ela nos braços. E isso Deus me permitiu. E eu voltei daquele eclampse e Deus me deu a graça e fiquei sem sequela, podendo cuidar dela. Graças a Deus, tudo, o médico mesmo disse que se eu tivesse atacado o eclampse, tivesse sido antes do parto, não tinha remédio no mundo que empatasse de eu morrer. Mas como atacou depois do parto, aí o perigo foi menos. Nem pegou nela e empatou, fiquei mais segura também. E Deus me deu a graça de vencer. Então, criamos ela, e ela continuou sendo todo o tempo amada por todos. Ainda hoje, os irmãos saíram daqui agora, que vieram passar o dia comigo, e saíram ainda agora para casa, mas toda vida que se junta, parece que eles se sentem como que parece que estavam com muitos anos que não se via. Sente o mesmo amor, o mesmo carinho de estarem juntos, porque todo o tempo ela foi bem-vinda para a família. E vai continuar sendo até que Jesus nos separe por a graça e bondade dele, enquanto ele quiser. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Eu tinha 7 anos, era mãe, que a senhora foi lavar roupa? Sim, teve uma dificuldade também, que foi um momento muito difícil. Eu fui lavar roupa no Rio, lá em Barra do Corda, e me intestei lavando, e ela queria, porque queria lavar uns panos também. E ela era pequena, e ela ficou numa pontinha da tábua, e eu fiquei noutra, mas com a costa por rumo dela. E quando ela lavando os panos, eu lavando meus panos, e me intestei lavando a vexada para ir para casa, cuidar na casa, e meu sentido, por um momento, saiu de ter a preocupação, de expressar a preocupação toda por ela. Quando
quando eu dei fé, uma amiga minha chegou para tomar banho e entrou para dentro do rio. Na hora que ela entrou para dentro do rio, que começou a se aprofundar nas águas para mergulhar, ela sentiu algo batendo nas pernas dela. Quando ela olhou, quando ela baixou que olhou, era a Aderiane que ia descendo já morrendo, afogada. E ela pegou e suspendeu ela assim nos braços, bem, os lábios estavam roxos, ela estava toda roxinha, não dava mole, não dava confiança para nada. E aí todo mundo, Dona Delva, a Aderiane que está morrendo afogada. Meu Deus, foi o sufoco maior que eu já passei na minha vida, foi naquele dia. Foi um sufoco muito grande, todo mundo batendo ela de cabeça para baixo, para ela voltar a água que estava dentro dela, e foi muita coisa, e até que ela respirou e tornou a voltar à vida também. E até o Jeré ficou revoltado naquela hora comigo, que achava que eu não tinha cuidado dela direito na beira do rio, e disse que se a Aderiane tivesse morrido, ele não ia mais nem querer ficar dentro da casa, dentro de casa também. E foi uma agitação no meio da família toda, mas foi um momento muito apertado, muito estreito, quando a minha amiga disse assim, Dona Delva, a Aderiane está morrendo afogada. Meu Deus, uma agonia daquela, gente, é difícil, mas vamos aproveitar e mandar um abraço para a Rosa, né? Foi a pessoa que me socorreu. E essa pessoa, essa amiga minha que Deus usou para livrar a Aderiane de morrer, porque se não fosse ela naquela hora, a água tinha levado ela, quando achasse ela já estava morta. Então, e a Rosa, eu não estou lembrada do sobrenome dela, é uma amiga minha que mora embaixo do Corda, e ela morava perto da minha casa. Foi a pessoa que Deus usou para entrar dentro d'água, enquanto havia jeito ainda para resgatar a vida da Aderiane. Foi a Rosa. Então, é difícil eu me encontrar com ela, porque ali mais atrás ainda dela, mas a gente sempre, quando se encontra, sempre comenta esse assunto, que foi uma coisa muito dolorosa, mas foi também gratificante a vitória que Deus deu. O que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento, né, como pessoa. Então, hoje eu vejo muita coisa por esse ângulo. Você, em algum momento, eu poderia não estar aqui hoje, mas Deus tinha um propósito. E quando a gente Deus tem um propósito com a nossa vida, Ele tem algo para fazer através de nós, tem uma missão. Ele não deixa o inimigo tirar a nossa vida, a gente se perder, não, porque Ele tem um propósito, Ele vai usar alguém para nos ajudar, para nos estender a mão. E eu gostaria de deixar um abraço aqui para a Rosa, essa amiga tão querida, essa pessoa que Deus usou para me resgatar ali, naquele momento quase sem vida. Deus te abençoe, Rosa. Um abraço muito especial. E agora eu gostaria de trazer as minhas pupilas, minhas princesas. A Daininha nasceu, que é a primogênita, nasceu em Barra do Corda também, igual a mamãe, nasceu em Barra do Corda. A gravidez da Daininha, eu descobri quando estava em Teresina, né? A gente foi transferido para Teresina, e logo que chegamos lá, eu descobri que estava grávida, e fiquei muito feliz. Tinha um pouquinho de medo, mas o meu esposo sempre brincava, cantava indo para mim, um hino de Lourival Freitas, e ele falava da mulher que tomava remédio. Todo dia ele cantava esse hino, porque ele queria, segundo ele, queria 2 nevinhas. Então, logo que eu fiquei grávida, então que eu absorvi aquela ideia de que eu seria mãe, já tinha um ser dentro do meu ventre, aquilo foi me enchendo de amor. O medo deu lugar para o amor, e aí não teve mais como. Esse sentimento tomou conta de mim e eu fiquei muito feliz. Antes que ela fale, foi uma situação, um tempo realmente que a gente estava missionário local, uma situação financeira bem difícil, foi bem no início do nosso casamento. A gente tinha 2 anos, 1 ano de casado. Com 2 anos ela chegou. Então, nessa época, a gente estava em Teresina. E lá a igreja nos abraçou, a igreja lá do aeroporto. Para quem eu gostaria de deixar aqui um abraço também registrado. Irmã Marineuza, o pastor Nildo, que foi a pessoa que nos assistiu lá, nos levou para lá. Os irmãos que estavam lá, o Reginaldo, que já passou para o Senhor.
irmão Nascimento, a irmã Francisca, a irmã Erastina, uma mulher de Deus que colocava o pão na nossa mesa, que nos convidava para almoçar na casa dela, eu grávida, querendo comer uma coisa, tinha vontade, morando longe da minha mãe, então dia de domingo ela fazia aquele almocinho gostoso, ainda me dava comida para levar para casa. E assim foi a gravidez da minha próximo, também já transferido, eles fizeram o chá de bebê e deram praticamente tudo, todo o enxoval dela. E assim, fiquei muito feliz, me lembro assim como se fosse hoje, daquele gesto, aquela manifestação de carinho que a igreja do aeroporto fez para conosco, para comigo, meu esposo e para com essa princesa que estava prestes a nascer. E então, em novembro, nós fomos transferidos e logo depois a gente veio de Teresina, a nossa mudança foi direto para a Ceilândia e eu fui direto para a Barra do Corda, onde eu fui ter a princesinha Daina. E foi um parto abençoado, foi parto normal. Eu sempre digo que eu me sinto uma mulher abençoada. Eu tenho as duas experiências, tive parto normal e tive um parto cesáreo. Porque eu realmente acho que eu iria querer mesmo passar por esses dois caminhos, tanto o normal quanto o cesáreo. E a Daininha veio o parto normal. E é isso, hoje ela está aqui, é uma bênção, é obediente, linda, não preciso dizer, porque todo mundo está vendo aí, né? E aí é assim, fala aí, meu amor. E fico muito feliz, né, de estar assim nesta tarde, como ela mesmo falou, falando assim sobre o Dia das Mães. E assim, eu fico muito feliz também de ser a pessoa que deu o título de mãe a ela, né? Muito feliz de ter tido essa onda e essa questão do medo, da gravidez, é uma coisa normal, né, das mamães. E eu fico muito contente, muito grata por ter uma mãe como a minha, né, que sempre fez tudo pela gente. Sempre que a gente queria uma coisa, às vezes, como ela mesmo falou no comecinho, dado dela pro papai, às vezes ela não tinha mais aquela se esforçando pra me dar tudo. Inclusive, quando um tempo desse a gente foi no supermercado, a gente estava olhando as prateleiras e ela chorou, lembrando que quando eu era criança, não tinha como comprar aquelas papinhas. Sim. A mamãe não fica assim, aquilo ali nem é mais indicado para dar para beber. Mas enfim, eu fico muito feliz, muito grata a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e tenho certeza que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Aí depois, a gente já voltou, depois que eu tive a Daininha, a gente voltou para a Ceilândia, né? Fomos começar um ministério lá, auxiliando o pastor, querido pastor Amarante, Antônio Amarante Chaves, é a nossa missionária Petronilha, uma pessoa, assim, um casal abençoado, que Deus nos deu, não para aquele momento, mas para toda a nossa vida. Um casal que Deus colocou nas nossas vidas, para nos amar, para cuidar da gente, e para serem uma referência, a referência que foram e continuam sendo. Hoje estão jubilados, mas são assim, uma referência dentro de nós, na nossa caminhada, no nosso ministério. E o pastor Amarante começou o cuidado quando ele foi buscar a nossa família lá em Barra do Corda, onde eu estava lá, tinha neném, e ainda passou em Lago da Pedra para conhecer a família paterna, o pastor Bené, irmã Raimunda. Os dois já partiram para o Senhor. E toda a família, né, os meus cunhados, todos naquele momento estiveram ali para conhecer a Daininha. E a gente seguiu para Ceilândia, onde nós passamos 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. E foi um período muito abençoado. Nós estivemos lá, a Daininha foi consagrada lá pelo pastor Amarante. E fizemos muitas amizades, ainda hoje desfrutamos delas, a irmã Maria e toda a sua família, o Silei, e também a Aline, também, que hoje, na época, era adolescente, hoje já é mãe, já é uma mulher estruturada, empresária, e nos honra muito com a sua amizade. Hoje é casada com o William, é mãe da Carol, é mãe da pequena Helena, e enfim, toda a sua família é uma bênção na nossa vida. E é isso, aí depois de ir a Ceilândia, a gente foi transferido para Coroatá. E lá nós iniciamos mais uma vez outro projeto ministerial. Deus nos deu a graça de
auxiliar o pastor Bené, participamos daquela escola, que não é fácil, né? Mas o Senhor nos deu a graça de também aprender. Ali a gente tinha que passar por aquela escola, trabalhar no pastor Bené. Foi uma escola e nós aprendemos muito, crescemos, e naquele lugar, naquela cidade que é tão amada por todos nós, nós também tivemos a oportunidade de criar, trabalharmos com a educação, criamos a primeira faculdade da cidade, da região também, e Deus assim nos abençoou ricamente, nos deu posses, algumas coisas que vieram também facilitar o nosso trabalho ministerial, porque muitas coisas que a gente não poderia fazer como igreja, como pastores, porque a gente era apenas co-pastor, então a gente já poderia fazer, porque a condição que Deus estava nos dando, por conta da educação, do sistema educacional que a gente começou a trabalhar, então aquilo ali foi uma porta que Deus abriu para a gente abençoar a obra do Senhor. E ali naquele lugar Deus nos deu o nosso segundo presente, a nossa princesa Delvinha. E a Delvinha, nossa caçula, ela sempre foi muito participante, muito apegada, muito envolvida na igreja. Desde nenenzinha ela era muito amada. O pessoal queria o culto todinho, a gente tinha que controlar, porque todo mundo queria estar segurando a Delvinha. Ela teve mais assim, um apoio, porque estava perto da família do meu esposo, não estava perto da minha, mas já tinha uma família, enquanto que a Daininha, nesse primeiro momento, a gente estava distante de todo mundo. E a Delvinha teve a avó dela, né, chegou a nascer, ela era viva, a irmã ainda, e enfim, a Delvinha, muito amada, participava do sermão de oração, participava das festas do serviço de oração, entrava com a fardinha das irmãs, das idosas, ela entrava na igreja com aquela roupinha, e sempre gostou de estudo bíblico. Sempre gostou, e sempre anotávamos todo o versículo que o pastor ia pregar. Se o pastor fosse lá que não citasse nenhum versículo, ela ficava muito zangada. Ele não sabia de nada. Ele saiu, Delvinha, hoje não anotou nada. Cadê a tua agenda? Ah, não, aquele pastor ali não citou um versículo. Então, a Delvinha foi recebida também com muita alegria, já numa situação financeira um pouquinho melhor, então já foi um pouco mais fácil. E é isso. Aí a minha princesa, número 2, Delva Ingra, em homenagem à minha mãe. Então, Delvinha, fala. Então, hoje é um dia muito especial, o Dia das Mães, e eu quero agradecer a Deus, né, por essa mãe maravilhosa que eu tenho, que faz o possível e o impossível para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta feliz, sempre no limite, e ela sempre educou muito bem a gente, de maneira, espiritualmente falando, de maneira de educação também. Então a gente sempre teve o apoio dela, sempre assim, como crianças, talvez pudesse ficar com medo e tudo, mas eu sempre sabia para quem correr, com quem falar, e até hoje não é diferente. Eu sempre vou para os braços dela, eu sempre peço pelas orações dela, e eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que tudo que eu sou hoje é inspiração dela. E também agradecer pela vida da minha avó, que eu carrego esse nome lindo e forte, esse nome que às vezes é um pouco diferente, mas na hora que me perguntam qual é o teu nome, eu disse, Delva, é uma homenagem para minha avó, porque é uma mulher de oração, uma mulher forte, uma mulher que tem todo carinho, que tem todo amor pela gente, tanto por mim quanto pela minha irmã. E sempre é um prazer estar com ela, cuidando dela, e nós somos muito felizes. Então é isso. É isso aí, muitas emoções. Hoje o dia, né, tá marcado de emoções.
falar da minha mãe desde sempre, mas eu vou pontuar depois que eu casei. Ela sempre esteve conosco, comigo, na minha casa, nos momentos que eu mais perseverei. De Coroatá, de Açailândia, ela também ia, só que a gente passou menos tempo, eu vou me reportar mais a Coroatá, porque lá foram 16 anos. Então, tudo de importante, ela sempre ia lá, mas tudo de importante que acontecia, ela sempre esteve por perto, ela e meu pai. Os dois iam, né? Se fosse de ônibus, eles iriam de ônibus. Depois que adquiriram o carro, eles iam dirigindo, aprendendo a dirigir, mas iam. Então, se ia ter uma festa na igreja, eu ia precisar muito, eu ligava, e os dois, ela ajudava lá, tomava conta da casa, e meu pai cuidava de outras coisas que eu sempre pedi, e ele ficava muito feliz em ajudar. Então, os dois sempre foram figuras presentes na criação das nossas filhas, na educação delas, e em tudo, em tudo. No início da nossa vida, que a gente, como eu falei, passou por muitas situações difíceis, financeiras, ela juntava meus irmãos e fazia uma caixa, uma cesta bem grande e levava para a gente. Então, assim, eu sempre tive o apoio, a parceria da minha mãe para tudo. E hoje, ela mesmo já com saúde um pouquinho fragilizada, debilitada, mas ela sempre está aqui, ela sempre vem, já tem seus 7,4, mas ela, se não for um problema de saúde, ela é uma pessoa que tem mais coragem do que a família inteira junto. Ela é uma mulher trabalhadora, uma mulher de fé, uma mulher resiliente, uma mulher, como a Delvia falou, uma mulher forte. Já passou por tanta coisa, já passou por tantas lutas, mas é uma mulher que continua de pé. E eu admiro e gostaria de dizer para todo mundo, mãe, que a senhora é muito importante para mim. Eu lhe amo muito, muito, muito. Nunca vou ter palavras suficientes para agradecer por tudo que a senhora já fez e continua fazendo por mim, pelas meninas, pelo meu esposo e pelos meus irmãos, por toda a nossa família. Porque o meu pai, como eu sempre digo, meu pai sempre foi aquele provedor, homem trabalhador, e também sempre crente, mas ele era uma pessoa mais na dele, mais reservado, não tinha muito essa iniciativa espiritual. Então, essa iniciativa, toda a nossa família sabe que veio da minha mãe. Ela era que chamava para orar, ela que aconselhava, ela que falava, apontava o erro, orientava, sempre teve essa liderança espiritual na casa. Então, hoje nós estamos aqui juntas com as meninas para, mais uma vez, agradecer a senhora, mãe, por tudo, dizer que a senhora é muito especial, que a gente gostaria de cuidar da senhora, assim, pelo menos assim, 1% do que a senhora já cuidou da gente. Mas, assim, dentro das nossas limitações e, às vezes, até talvez um pouco de falta de tempo, não sei, mas a gente não faz o que a gente gostaria de fazer e que a senhora merece. Mas, pode falar. Eu queria, falando dos meninos, eu queria poder, que o ar me trouxesse de volta as palavras que eles, ao meu redor, falaram muita noite. Era um prazer muito grande, eu tinha de conquistar aquelas palavras, que foi falar. A Eva estava lá e viu, quando eles, cada um, nós cantamos um bocadinho, agradecendo a Deus, eles agradecendo pela minha existência ainda, e lemos a palavra, oramos também. Eles mencionaram o quanto estava achando ruim, a Adriana não estava, mas o Oziel, mas ele estava com a viagem marcada, não podia desmarcar. E eu queria poder, se eu tivesse como pegar assim, quando tivesse gravado, né? Um vento vem com a poeira, que vem muita folha, que a gente pega as folhas tudo de uma vez. Se eu pudesse, eu ia pegar aquelas palavras tudinho e juntar para vocês verem como foi tão importante. Mas eu sei que no céu ficou registrado. E o mais importante, o seu coração assimilou, absorveu e está guardadinho. A senhora pode não lembrar de cada detalhe, de cada palavra, mas da emoção que a senhora viveu ontem, a senhora está da gratidão deles. E agradecer pela Adriana também, agradecer pelo pastor Aziel,
pelo que eles fazem. Isso foi muito, para mim, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata a Deus por tudo que eles falaram, porque eu não esperava, Porque, para quem não sabe, a gente combinou, né, deles virem, porque a minha mãe veio para cá há uns dias atrás, doente, bastante doente, problema de circulação. E quando aí já estava tudo certo, quando a minha mãe começou a melhorar, então já estava tudo certo, então não falei nada, porque também a gente tinha um compromisso inadiável, a igreja tinha comprado, inclusive, as minhas passagens, a igreja lá do Pernambuco, e a IADEP, né? Lá com o pastor Ailton José, enfim. E nós tivemos esse contratempo de ter que sair e deixá-los aqui, mas eles tiveram um tempinho com eles e foi muito bom. Talvez se a gente estivesse aqui, tinha se concentrado em outros momentos, em algum lazer, e ela não teria ouvido o que ouviu. E eles precisavam desse momento, e ela ainda mais. E hoje a gente chegou meio-dia, já 11 horas, e a gente almoçou juntos, e foi a festa. E é isso, nós sempre estaremos agradecidos, estaremos prontos para ajudar a nossa mãe, porque o máximo que nós pudermos fazer ainda será pouco. Eu também gostaria de deixar aqui a minha palavra de gratidão ao meu esposo, que cuida tão bem da minha mãe quanto eu. Assim, a gente se esforça, como eu estou falando, para cuidar de mim. Então, assim, tudo que eu faço é com o apoio dele. Então, eu quero agradecer a ele. E gostaria de agradecer também, eu gostaria de convidar aqui nesse finalzinho, convidar aqui a Evelyn, vem para aqui, Evelyn. A Evelyn, você está ali, meu amor, perto da Delfinha, ou entre vocês duas. Pode sentar lá, já está o cantinho reservado. A Evelyn tem uma história bem rápida para contar. Ela foi a pessoa que Deus colocou na vida da nossa família, e muito especialmente na vida da minha mãe. Quando meu pai partiu, então ela e o seu irmão Deglan dormiam todas as noites lá em casa. De um tempo para cá, essa responsabilidade de amor ficou por conta da Evelyn. E ela todos os dias vai cuidar da minha mãe. Para ela, ela não é uma vizinha apenas. Ela é como uma avó, é a avó do coração. E eu quero te agradecer teus pais, por esse cuidado que vocês têm com a minha mãe. E ela é assim, ela chama a mãe de vó, e é a avó mesmo, né? Muito obrigada, Evelyn. Você quer falar alguma coisa? Eu sou muito grato por Deus por ter colocado vocês na minha vida. Porque se não fosse vocês, eu tenho certeza que a minha vida não seria a mesma. Porque eu amo muito, não só vocês, mas foi a avó também, porque a avó é um motivo de querer viver todo dia, porque a avó é uma pessoa que eu sou muito grata a Deus por ela existir, que eu dou todo dia, né, a mãe dela, e a avó se preocupa muito comigo. E tem um dia, tipo, que eu vou dormir e ela fala: minha filha, você não quer me ajudar para me dormir sem comer? Aí eu, nem que ela se esqueça, mas ela liga lá no quarto dela me ver, aí ela lembra e ajeita, né? Ela dá um jeitinho. E só isso. Então tá, que Deus te abençoe. E a gente segue aqui já para finalizar esse momento, agradecendo a todos que têm acompanhado, né? Eu recebi tantas mensagens, tanto aqui no próprio YouTube, quanto no meu direct, mensagens também via WhatsApp, das pessoas que têm o meu contato, me falando da repercussão, da reação, da influência de tudo que foi ouvido, dos testemunhos que foram contados durante esses 12 dias. E eu fico muito feliz por tudo que Deus fez, por tudo que Deus realizou na vida das mulheres, das pessoas que estiveram acompanhando. Que Deus possa abençoar, continuar guardando, e que a nossa família, que a sua família seja uma bênção, que você seja uma mãe realizada. Filhos, todo mundo, todos nós, inclusive nós mães, temos defeitos.
Então, nossa história, até termos a graça de termos sido mães, nós tivemos lutas, tivemos pelejas, tivemos perdas, e isso tudo fizeram com que em algum momento da nossa vivência com os nossos filhos, talvez nós não tenhamos nos apresentado, reagido da uma forma que a gente gostaria de ter falado, de ter enfrentado. Mas eles com certeza devem entender. As pessoas mais idosas já têm muitas dores acumuladas. E nós estamos aqui, devemos estar aqui nessa vida para abençoar, para esquecer as coisas ruins que aconteceram, os nãos, as coisas que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Então não vamos nos preocupar, vamos relevar, vamos amar e sermos amados, porque a nossa missão será eterna. Que Deus possa abençoar cada mãe, que Deus possa abençoar cada filho, que Deus possa abençoar cada família, lembrando a todas as famílias que não existe família perfeita. Não existem mães que nunca tenham errado, que nunca tenham dito algo que deveriam, que gostariam de não ter dito. Não existe. Mas existe amor, existe amor. E quando existe amor, existe o perdão, existe a alegria, existe o companheirismo, existe a harmonia. E é isso, é disso que nós estamos falando. E agora eu gostaria de pedir à minha mãe para orar com todas as mães, por esse Dia das Mães, aquelas mães que estão se sentindo tristes, desprezadas, por aquelas mães que hoje estão festejando, estão rodeadas de filhos, netos, para lhe abraçarem, por todas as mães, que todos vocês se sintam abençoadas pelo Pai, através dessa oração. Eterno Deus e soberano Pai, Senhor amado, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, reunidas, agradecendo a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor já ouviu, a nossa gratidão. E agora, Senhor, queremos Te pedir mais uma bênção, ó Deus, no final dessa jornada, desses bate-papo que tem acontecido durante esse dia. Pai. Meu Deus, com muitas mães muito gratas, outras contando a sua dificuldade, mas depois contando a vitória. Tudo porque o Senhor se fez presente e deu graça para cada um. Mas também hoje tem aquelas mães que talvez nem hoje mesmo, nesse dia, não tiveram o privilégio de receber um abraço, um beijo do seu filho. Que o Senhor visite esse coração que já até chorou hoje. Que o Senhor visite essa mãe que derramou lágrima, que não teve prazer nem mesmo às vezes de fazer um almoço gostoso para almoçar, porque os seus filhos não lhe deram o prazer de fazer isso. Meu Deus, mas também existe aquelas que às vezes obrigou sua natureza, mas fez para mostrar aos seus filhos o quanto elas amam eles, assim mesmo, eles com as faltas deles. Que eles reconheçam o amor da sua mãe, que eles reconheçam o carinho que a sua mãe tem dado a eles, que eles reconheçam os momentos de lágrima que tem feito ela derramar por causa da ingratidão deles, que o Espírito do Senhor possa tocar no coração desse filho e fazer que hoje mesmo ele se dirija para a sua mãe com um pedido de perdão e um abraço bem forte nela, Senhor, para dar a ela o prazer de saber que o Senhor fez ele se arrepender da ingratidão. Sabemos que neste mundo que estamos vivendo, aonde esse som vai ser alcançado por alguém, que muitas mães vão chorar porque não tiveram esse privilégio, mas que o Senhor os dê, a partir de hoje, faça esse filho se voltar para essa mãe e saber que a sua mãe tem muito valor para ele, é muito valorosa. Meu Deus, meu Pai, muitas vezes ele acha que a mãe é ingrata, muitas vezes a mãe tem vontade de fazer só bondade para os filhos, mas eles pagam para ver a sua mãe revoltada, fazendo tudo que entristece a sua mãe. Meu Deus, nesta hora vai ao encontro dessa mãe. Ó Senhor, nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu nome, visita esta mãe que está triste nessa hora. Não sei onde ela mora,
Não sei qual é a sua cidade, não sei qual é a sua rua, não sei o número da sua casa, mas uma coisa eu sei, é que o Senhor nosso Deus conhece essa mãe que está com o coração inflamado nesta hora, de dor, porque o seu filho não lhe deu nem atenção, não lhe deu nem, às vezes nem bênção hoje ainda não deu para a sua mãe. Visita essa mãe agora, Jesus. Visita esse filho também e faz ele daqui para frente, ele se tornar um bom filho, um bom companheiro e um bom ajudador para sua mãe e um amante da sua mãe também, de coração. Amar ela de verdade, que ele passe a amar ela de coração. É o que te pedimos agora. É no nome de Jesus que vive para sempre. Amém, Jesus. É isso aí, nós ficamos aqui agradecendo a todos os nossos convidados que estiveram aqui durante esses 12 dias e por essas convidadas ilustríssimas que estão fechando aqui com chave de ouro. Agradeço também ao meu próprio tutor, André Lucas, eu sou co-assistente da Glaucio André, e a todas as pessoas que estão nos dando a honra de assistir a nossa programação. Que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.